Hinos maravilhosos, mensagens. Nós ficamos aqui para dar a última palavra. Aliás, a última palavra vem do Senhor, né? Glória a Deus. E eu tenho um texto aqui. Acho que Deus quer falar conosco através desse texto, porque Daniel Caleb falou sobre ele. E eu vou falar de novo. Só que cada um texto, Jesus tem uma mensagem diferente para nós. Estão entendendo? E neste texto aqui, do encontro de Jesus com a mulher e a mulher com uma multidão, nós vamos ver alguns detalhes que às vezes a gente não observa, né? Os detalhes deste diálogo de Jesus com a mulher, e nós vamos observar como realmente foi interessante, né? João capítulo 4, versículo 28 e 29 e 30 diz assim: deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Que maravilha, né? Meus amados, Jesus, ele foi o maior missionário da época. Glória a Deus. Jesus, irmãos, ele fez tantas coisas extraordinárias no seu ministério que nós não estamos para imaginar. Aleluia. E Jesus, meus amados, ele veio realmente para cumprir esta missão aqui na terra. Apesar que foi tão pouco o tempo de Jesus aqui, mas ele fez coisas extraordinárias. E nessa trajetória de Jesus, ele passou por várias circunstâncias, irmão, diferentes. Que ele se achava assim numa situação que, se fosse eu, não ia ter saída para mim. Mas Jesus sempre ele tinha uma saída para todas as situações e circunstâncias. Nós vimos quando Jesus levaram uma mulher, prostituta, uma mulher que era mal vista na sociedade, diante de Jesus com um problema seríssimo, irmão. Eles levaram lá porque queriam apedrejar ela. Já pensou a situação de Jesus diante de um problema tão sério desse? E disse: olha, Jesus, trouxemos essa mulher que nós apanhamos ela em adultério. E agora, o que é que tu vai fazer? Se fosse eu, meu irmão, eu ia ficar numa enrascada tão grande, sem saber o que fazer. Mas Jesus, irmão, ele é o mestre dos mestres. Jesus, ele é o professor. Ele veio, na verdade, para fazer este trabalho. Sabe o que ele diz? Ele olha para ele e diz: olha, o qual não tiver pecado aqui, seja o primeiro a tirar a pedra dela. Pronto, problema resolvido. Eles fizeram uma consciência neles, e todos eles já tinham cometido pecado. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram um atrás do outro. Ficou só a mulher com Jesus. E Jesus disse: cadê os acusadores? Não te acusaram? Não, Senhor. Nem eu tampouco vou te acusar. Vai e não peques mais. Então Jesus, ele passou assim por várias circunstâncias difíceis, irmão, no seu ministério. Vemos quando baixaram aquele homem numa cadeira, irmão. Ele estava no auditório com uma multidão de pessoas, e de repente destelharam e baixaram o homem lá para Jesus curar ele. Só que Jesus, ele foi mais além. Ele não olhou para o problema físico daquele homem, ele olhou para o seu interior e viu que ele estava precisando mais do que uma cura física. Sabe o que ele disse? Perdoado te são teus pecados. Você já pensou?
Talvez as pessoas ficaram murmurando: meu Deus, nós trouxemos ele para ser curado, e agora Jesus está perdoando o pecado, irmão. Jesus disse: olha, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade na terra, a ti eu te digo, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele ficou curado para a glória de Deus. Mas agora, meus amados, Jesus está numa outra situação. Ele está agora, ele ia para a Judéia, mas tinha que passar em Samaria. E vocês sabem que havia um problema entre os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam. Isso já era um problema. Mas Jesus não olhou para esse problema e disse: eu vou. Até porque Jesus sabia o que ele ia fazer, irmão. Jesus não foi por um acaso lá, não. Ele foi exatamente certo o que ele ia fazer, até pelo horário que ele foi. Ele sabia. Isso demonstra, irmãos, que Jesus, ele não estava preocupado em pregar para grande multidão, não. Ele pregava para uma pessoa só, sem problema. Hoje nós temos pregadores por aí que querem pregar para grande multidão, mas se tiver poucas pessoas não querem ir. Mas Jesus não, ele veio para anunciar a sua palavra para todas as pessoas. Você sabe por que aquela mulher, Jesus chegou no meio-dia lá, irmão? Ele chegou lá e não quis nem que os discípulos ficassem com ele, porque ele queria ter uma conversa sós com aquela mulher, irmão. Jesus sabia do problema dela. Olha a sabedoria de Jesus, irmão. Ele queria realmente chegar no problema dela, mas não entristecer ela. Viu, irmão? E Jesus conseguiu. Ele foi meio-dia, disse: olha, o Senhor disse: vamos comprar comida para nós, eu vou ficar aqui. Porque ele sabia que aquela mulher vinha naquele horário. Por que aquela mulher vinha naquele horário? No sol causticante, meio-dia. Porque esta mulher não tinha uma boa reputação diante da sociedade. Outro dia eu estava pensando: ou essa mulher era muito bonita, alguma coisa tinha nela. Porque ela já tinha tido 5 maridos, não é fácil uma mulher arrumar 5 maridos. E estava com o 6º que não era o marido dela. Vocês já pararam para imaginar isso? Podia ser muito bonito, algum problema tinha, porque não é possível. Não é possível, irmão. Aí, irmãos, essa mulher chega lá. Sabe por que ela não queria ser vista por ninguém? Porque alguém podia criticar ela, irmão. Vocês estão entendendo? Aí ela chegou ali nesse horário para pegar água, mas ela não sabia que ela ia ter alguém ali esperando, irmãos. Aleluia! Que isso ia servir para a mudança na vida daquela mulher, irmão. Sabe que Jesus tão sabe. Ele não chegou, não disse bom dia, boa tarde. Sabe o que ele fez, irmão? E disse: dá-me de beber. Irmão, olha a inteligência de Jesus. Dá-me de beber. Aleluia. Ele estava ali provocando uma oportunidade para eles conversarem, irmão. E ela agora já vem com o primeiro obstáculo. Disse: como você, judeu, vem pedir para mim, que sou samaritano? Primeiro obstáculo, Jesus venceu. Não é fácil não, meu irmão. Aleluia. Aí sabe o que Jesus disse para ela? Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Irmão, quando ele falou isso, aí surgiu a curiosidade naquela mulher. Meu Deus, onde o Senhor vai tirar a água viva? Nós tiramos aqui do poço que Jacó deixou. Ele tomava desse poço seus filhos, dava para os seus gados. E agora Jesus me prometeu uma água viva para mim. Ela disse: Senhor, como é que tu tem água viva? O poço é fundo, como é que tu vai tirar? Eita, irmã, ela não sabia com quem ela estava conversando. Aleluia. Ela não sabia com quem estava conversando, mas ela vai saber. Glória a Deus. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, e fez aquele problema todo.
Agora olha, Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque dela vai jorrar como uma fonte para a vida eterna. Aleluia! Eita, irmãos! Aleluia! Sabe o que aconteceu? Aquela mulher desejou esta água. Aleluia! Aí ela disse: Senhor, tu dá-me desta água. Eu não quero voltar aqui para tirar mais. Aleluia! Glória a Deus! Olha como Jesus conseguiu, irmãos, evangelizar aquela mulher com maior sabedoria. Às vezes, irmãos, a gente vai evangelizar alguém e a gente quer entrar-se direto, né? Jamais, quando você já sabe o problema da pessoa, você já quer entrar direto no assunto, né? E aí a pessoa às vezes acaba se zangando com a gente, não vai querer ouvir mais, né? Porque faltou sabedoria para você chegar e conversar, e esperar a oportunidade para você pregar o Evangelho. Vocês já viram crente, irmão, que se torna abusado demais, irmão? Ele chega perto de alguém, já que está falando, perturba outras pessoas que você não quer mais ouvir. Irmão, nós temos que esperar a oportunidade, é procurar um meio de a gente ter a oportunidade para falar de Jesus para alguém. Nós não podemos perder a oportunidade. Agora não podemos ser chato demais, meu irmão. Tem crente que a gente não aguenta não, até a gente. Ele encosta perto da gente, já está, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, mesmo sabendo que a gente é crente, que a gente não precisa mais de ser evangelizado. Você sabe? E aquela mulher desejou essa água. Agora sim, Jesus vai chegar em que ele queria chegar, irmão, no problema dela. O problema dela era familiar, irmão. Ela já tinha tido 5 maridos, estava com o 6º, mas não era dela ainda. E sabe quantos ela ia ter mais, né? Se Jesus não faz uma obra na vida dela. Glória a Deus. Aí Jesus disse: olha, posso te dar essa água, agora vai buscar o teu marido e vem cá. Aí nós vamos resolver a situação. Aí ela foi confessar, ela foi revelar o seu problema para Jesus, irmão. Ei, que coisa maravilhosa! Aleluia! Aí Jesus disse: é aqui que eu quero chegar. Ela disse: eu não tenho marido, já tive 5, mas o que eu tenho agora não é meu ainda. Ei, Jesus disse: tu falaste a verdade. Aleluia! Jesus, ele é onisciente, irmão. Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meus amados, que encontro especial foi daquela mulher com Jesus, irmão. Que encontro! E Jesus, ela começou a dizer onde tinha que adorar, onde não tinha que adorar, e foi aquele negócio, né? Até chegou o ponto de que realmente ela descobriu, porque Jesus disse: eu sou o Messias, louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção aqui, meus amados, que aquela mulher, quando ela abriu o coração para a palavra, quando ela recebeu de bom grado a palavra de Jesus, ela correu. Você sabe o que ela fez, irmão? Ela deixou até o canto, ela não quis nem saber do canto que ela levou para enxar. Ela queria água viva para tomar. E diz o texto, irmão, no versículo que eu li, ela subiu até a cidade de Sicá, irmão, e começou a anunciar que ela tinha encontrado um profeta. Por que o profeta? Porque ele disse: tudo o que estava acontecendo na minha vida, ele revelou para mim. Olha, irmão, a mudança de alguém quando abre o coração para Jesus, quando recebe a palavra. Aquela mulher anteriormente, ela não queria nem que ninguém visse ela lá atrás do poço pegando água, não. Ela estava toda tímida, com vergonha, com medo de ser apedrejada com palavras. Mas agora,
depois que ela recebeu a palavra, ela estava agora diante de muitas pessoas. Sabe qual era a mensagem que ela transmitia? Era essa: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Messias? Aleluia. Sabe o que aconteceu? No versículo 30, a multidão, irmão, saiu para ir ter com Jesus. Olha, Jesus ganhou uma mulher, mas aquela mulher ganhou milhares de pessoas, porque ela anunciou Jesus e eles vieram realmente ter com Jesus. E quem sabe muitos aceitaram a palavra de Jesus. Precisamos, irmãos, você sabe, para pregar a palavra. Pregar a palavra não é de qualquer jeito, não. Primeiro você tem que estar na unção do Espírito de Deus, irmão. Que todos os obstáculos sejam caídos por terra e você consiga evangelizar as pessoas. Nós aprendemos coisas extraordinárias com Jesus. Primeiro que nós aprendemos com Jesus, irmão, nessa passagem, que ele não olhava para as pessoas pela sua posição social. Não. Se ele fosse olhar para a posição social, jamais ele ia pregar para esta mulher. Ele ia se encontrar com esta mulher, porque ela tinha uma reputação zero diante da sociedade, irmão. Mas Jesus não veio buscar os sãos, ele veio buscar os doentes, curar os doentes. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não veio buscar o salvo, ele veio buscar os pecadores que estavam realmente sem uma chance de ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que nós aprendemos com a mulher? Aleluia! Outra hora, aquela mulher estava toda frio, ia meio-dia para pegar água, irmão, na hora que o sol estava mais quente. Mas agora ela queria talvez correr dentro da cidade e anunciar que ela encontrou um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E ela convidava: vamos até lá ver ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus amados, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A nossa responsabilidade, irmãos, é pregar este Evangelho. O resto é com Jesus. O resto é com Jesus. É Ele que vai salvar, é Ele que vai transformar, é Ele que vai operar maravilha na vida das pessoas, meus amados. Mas nós somos o canal de Deus para pregar este Evangelho. Talvez você está esperando para pregar o Evangelho. Você recebeu um convite para ser missionário, para ir para outro estado, para ir para outro país. Não, meu irmão, talvez você não vai receber essa chamada específica, não. Você tem que pregar, e aqui mesmo aonde você está. É na sua casa, é na sua rua, é no seu bairro, é na sua cidade, é um lugar que você tem que pregar. Talvez você diga: não, mas eu não tenho oportunidade. Temos sim. Você tem vizinho, talvez você estuda, você vai para o colégio, tem colegas, você trabalha, você tem seus colegas no seu trabalho, você tem muitas pessoas para você evangelizar. Mas às vezes o problema maior é que nós não queremos que as pessoas saibam que nós somos crentes, irmão. Talvez você diga: será que é possível isso? Sim. Tem crente que trabalha numa empresa há muitos anos que a pessoa não sabe que ele é crente, não, meu irmão. Como é que ele vai falar de Jesus para alguém que nem a sua vida não transmite uma mensagem nenhuma, irmão? O idioma dessa pessoa é o mesmo dos ímpios. Aí, meu irmão, não adianta dizer que é crente mesmo, que aí vai passar vergonha. Não é verdade? Então, meus amados, a responsabilidade está sobre nós. Se você tiver com essa chama ardente no coração, você vai pregar para as pessoas tranquilamente. Viu? Você lembra de Filipe? Filipe estava quietinho, irmão, no lugar dele. De repente o Espírito
Santo fala com Filipe: olha, vai até o deserto, entendeu? Que vai ter alguém ali para você evangelizar. E ele obedeceu a voz do Espírito Santo, irmão. E ele foi. De repente veio uma carruagem, irmão, que vinha de volta de Jerusalém, que eles foram para a adoração. E vinha um homem ali importantíssimo, irmão. Importante, irmão. Ele era o mordomo da rainha de Candace, irmão. Ele não era fraco, não. Só que ele vinha lendo a Bíblia. Aí Filipe olha aquele homem lendo a palavra. Olha a sabedoria de Filipe, irmão. Como ele entrou para poder ter um diálogo com ele. E disse: tu entende o que tu está lendo? Ele disse: não. Como é que eu vou entender se não tem que me explicar? Aí Filipe entra, irmão. Aleluia! E Filipe começou a ensinar ele realmente o que ele deveria fazer. Agora eles vão passando num lugar onde tem água. E ele disse: o que eu devo fazer? O que falta para mim ser batizado? Filipe disse que creia de todo o coração. E disse: eu creio. Eles pararam a carruagem e Filipe batizou ele em nome do Senhor Jesus. Irmão, a obra de Deus ela é tremenda, irmão. Mas nós precisamos realmente estar preparados para fazermos isso, irmão. Mas às vezes nós não obedecemos a voz do Espírito Santo, ficamos acomodados. Eu digo como Jorge, eu estou falando isso para mim. A gente fica acomodado, irmão. Às vezes você sente desejo de falar para alguém, mas você se opõe a fazer, irmão. E às vezes deixamos de ganhar uma alma para Jesus. Quantas vezes eu conheço família que uma criança foi para a escola dominical, irmão, e se converteu lá como criança, participando das coisas da igreja, e essa criança foi e ganhou os seus pais, a sua família para Jesus, irmão. Porque a criança tem carisma, irmão, de convidar o seu papai, a sua mamãe: vamos à igreja, pai, vamos lá, é bom lá demais. E os pais vão e acabam se convertendo a Jesus. Irmão, temos que ter estratégia para ganhar almas para Jesus. E qual é a estratégia melhor? É pregar o Evangelho, é pregar a palavra, é fazer como Jesus, não perder a oportunidade, irmão. Vamos fazer como aquela mulher? Vamos anunciar Jesus como Salvador. Ela anunciou Ele como profeta. Agora vamos anunciar Jesus como Salvador, que Ele vai voltar para arrebatar um povo que realmente se converteu, que está pronto para ir morar com Ele lá no céu. É isso que nós precisamos fazer, irmão. Aleluia! E aquela mulher foi abençoada, abençoou muitas pessoas, porque deram ouvido. Você já pensou uma mulher, irmão, com uma má reputação numa cidade, e mesmo assim aquelas pessoas ainda creram nela, irmão? Eles desceram, irmão, Jesus é o Espírito de Deus agindo na vida de uma pessoa, irmão. Eles acreditaram nela. Mas será que é verdade? Bora lá ver. Olha como é que Deus faz, irmão. Deus opera de uma forma tremenda, irmão, que a gente realmente não consegue entender aquilo que Jesus faz. Jesus quer fazer coisas grandes, irmão, através de nós, é através de você, é através de mim, é através de nós que Jesus quer operar a maravilha aonde você está, irmão. Tem pessoas que dizem: vamos lá para a igreja, vamos adorar Jesus lá na igreja. Não, você tem que vir já adorando da sua casa, meu irmão. Adoração é espírito e verdade. E aonde você estiver, você pode estar adorando a Deus, irmão. A gente não adora somente aqui na igreja, não. Quando nós saímos daqui, vá adorando. Na sua casa, adore ao Senhor. E aí dá certo, meu irmão. Então vamos fazer, irmão, como Jesus. Não vamos perder a oportunidade. Vamos falar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos parentes. O mais difícil de pregar é para a família, gente. Pense um pouco difícil de falar de Jesus para eles, porque não acreditam na gente. Eles querem dar porque você quer que ele seja crente, é por isso. Você está entendendo, irmão? Agora, quando chega uma outra pessoa, eles param, sentam e até choram, né? Foi por isso que Jesus disse: não é que a gente não tenha,
A gente tem, só que eles não honram a gente. Os de casa, profeta de casa, não tem valor para a família, não é verdade? Então, meus amados, vamos pedir para alguém pregar para a nossa família, vamos pregar para a família dele, do jeito. Aí vai dar certo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Esta era a palavra que Deus tinha para o seu coração. Não é minha palavra, não. A palavra é de Deus para nós esta noite. Nos despertarmos e fazermos alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus mudou a vida daquela mulher, irmão, e se tornou uma grande missionária. Jesus é que salvou. Por que você não pode ser um grande missionário ou uma grande missionária? Pode sim. É só se dispor e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus.